Oi, meu nome é Gilvieira Costa, eu sou professor da Faculdade de Artes Visuais da Unifesp. Vou apresentar o trabalho chamado Desbravar a Terra Virgem, Arte, Imagem e Ideologias de Exploração da Amazônia. Como o tempo é curto, eu vou apresentar primeiro as imagens que eu quero comentar e, após essa apresentação inicial, eu faço as minhas reflexões sobre elas. Eu trabalho, sobretudo, com imagens de obras de arte do século XX que manejam uma representação da Amazônia desde um ponto de vista de uma ideologia da Amazônia como uma região a conquistar. Necessita ser ocupada e integrada economicamente. Um primeiro tópico que eu destaco é a representação de Pedro Teixeira, que foi um militar português que realizou uma expedição na década de 1630, no final da década de 1630, que vai de Belém até Quito e retorna, e que assegura o domínio de Portugal sobre o rio Amazonas e sobre essa região que hoje nós conhecemos como Amazônia. No século XIX, Pedro Teixeira se torna um personagem mitificado, um tipo de herói nacional, típico da ideologia romântica, nacionalista, de construção desses mitos nacionais, e que perdura durante boa parte do século XX, inclusive nas artes visuais. A gente viu Pedro Teixeira, por exemplo, na obra A Conquista do Amazonas, de 1907, feita pelo artista carioca Antônio Parreiras, sob encomenda do governo do estado do Pará. É uma grande pintura do gênero histórico que traz ao centro a comitiva do Pedro Teixeira e nos arredores alguns personagens indígenas e mestiços que surgem como personagens secundários, assim como a própria Amazônia, a natureza, surge como um personagem secundário dessa conquista, né? Protagonizada aí pela comitiva do Pedro Teixeira. A gente pode ver também a obra do Joaquim Fernandes Machado, outro artista carioca, fazendo a posse da Amazônia, mais uma vez a representação de Pedro Teixeira e parte de sua comitiva, e mais uma vez sob encomenda, agora do Museu Paulista, hoje Museu Paulista da USP, e na época dirigido pelo Afonso Toné. Essa é uma obra de 1924. O Toné ele estava preocupado com... Tinha um projeto, um programa iconográfico de representação do bandeirantismo, porque ele estava preocupado em fincar a ideia do protagonismo de São Paulo na história brasileira. E Pedro Teixeira aparece como um eco desse bandeirantismo, né, como um bandeirante fluvial. A gente vai ter estátuas de Pedro Teixeira, como esse monumento público em Belém, inaugurado em 1966, e que foi doado por Portugal, feito pelo artista português Antônio Duarte. E, então, assim, fruto de uma parceria entre elites políticas portuguesas e elites políticas paraenses. Há também um monumento a Pedro Teixeira em Cantanhede, em Portugal, a cidade onde Pedro Teixeira nasceu. E um pouco mais tarde, né, 1993. A gente também poderia mencionar obras em diversos outros tipos de linguagem e materialidade, como o poema Desbravadores da Terra Virgem, que foi publicado em 1931 no livro Batuque, de Bruno de Menezes, um escritor paraense. E o interessante é que Batuque é um livro pioneiro numa estética afro-amazônica e traz essa homenagem a Pedro Teixeira, que é suprimida nas edições posteriores. A gente vai ver também Lúcio Flávio Pinto, jornalista de renome, né, sobre a Amazônia, que vai fazer um caderno em 66, no contexto da inauguração da estátua anterior, um caderno de homenagem a Pedro Teixeira, ao seu feito, né, de conquista da Amazônia. A própria obra do Parreiras vai estampar o verso de uma das cédulas de cruzeiros nos anos 40, 50, 60. A Luiz Mercadante vai fazer homenagens, né, dentro do Senado brasileiro em 2009, já no governo Lula, né, governo do Partido dos Trabalhadores, entendido como um governo progressista. Então a gente percebe como há aí uma predominância, né, dessa imagem em diversas partes do espectro político, em diversas culturas visuais e artísticas.
Outro conjunto de imagens que eu quero mostrar diz respeito à integração da terra sem homens pelo Estado brasileiro. Aqui a Amazônia aparece como um vazio demográfico, como uma região problema que precisa ser integrada e ocupada pelo Brasil. Queria mostrar esse cartaz do Jean-Pierre Chablot, que é feito para o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, e que basicamente buscava fomentar a migração nordestina para o Pará, né? Sobretudo migração cearense no contexto da seca. Então, esses cartazes mobilizavam o imaginário dos trabalhadores cearenses para arriscarem uma vida nova na Amazônia, que seria, então, uma vida de fartura, né? Uma vida próspera, uma vida paradisíaca, quando, na verdade, eles vinham, né, nesse contexto de 1943, para serem explorados e subvalorizados como soldados da borracha, né, entre aspas, o esforço da Segunda Guerra Mundial pelo látex, essa parceria Brasil-Estados Unidos dentro aí do governo Vargas. O selo comemorativo da Estrada Transamazônica em 71 também é bastante interessante de ser analisado. Esse par de selos, né, mostra a Amazônia desde o ponto de vista aéreo, cartográfico, e como uma região homogênea, esvaziada, né, uma grande área de verde chapado. E também é interessante o jogo de escalas que o selo propõe, já que o rio Amazonas, que tem dezenas de quilômetros de extensão, ele aqui é mais estreito do que a própria estrada, que tem dezenas de metros de extensão, nos seus pontos mais largos. Então, aqui é visível a predominância aí da malha rodoviária em detrimento dessa malha fluvial, que servia para o transporte, que era o principal meio de locomoção, né, de transporte dentro da região amazônica. Então, a integração da região impõe uma outra forma de vida, uma outra forma de deslocamento, de transporte, e isso aparece na própria cultura visual governamental, né, como no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo. A obra do Benedito Melo, um artista paraense, né, faz obras para o Departamento de Estradas e Rodagem, como essa Conquista da Amazônia, em que o personagem principal da conquista é o agrimensor, né, esse personagem que mede terreno, que faz topografia, que propicia a abertura de estradas. Ele vai aparecer também num painel do Benedito Melo em 77, no mesmo prédio, né, do Departamento de Estradas e Rodagem, que hoje é a Secretaria de Transporte do Estado do Pará. Aqui já aparece não somente o agrimensor, mas também esse trabalhador braçal, né? Tem uma divisão meio de classe, né? E quase uma divisão étnico-racial, se a gente pensar em que personagens usavam os chapéus de palha, né? O caboclo amazônico, e que personagens não usavam e tinham um serviço técnico, né? Que é o agrimensor e tudo mais. Podemos pensar em Álvaro Páscoa, em Manaus, uma outra grande cidade amazônica, que faz para o Colégio Militar de Manaus esse painel, As Forças Armadas e a Integração da Amazônia, em 1972, que mostra uma narrativa temporal, né, que me parece ilustrar uma passagem de um passado extrativista, de um passado indígena, de um passado da floresta, para um presente ou para um futuro, né, da indústria, das artes, da ciência, das grandes cidades, dos grandes arranha-céus, e tudo isso feito pelo esforço dos militares. Então, representa bastante essa ideologia dos governos militares dos anos 70, que reverberam a ideia dessa Amazônia conquistar. A terra sem homens para homens sem terra, né? Integrar para não entregar, e assim por diante. E, por fim, essa fotografia do Jorge Love, de 1973, chamada Amazônia, que é essa vista aérea, né? E que também me parece homogeneizar a região de uma maneira simplificadora, né? Então, é uma região super complexa, com vários biomas dentro da própria região, com várias regiões dentro da própria região, e que nesse discurso da Amazônia conquistar é reduzida, então, a uma homogeneidade, a uma simplificação.
E as fotografias do Jorge Love são produzidas dentro do contexto do fotojornalismo, servem muitas vezes a reportagens críticas da ocupação da Amazônia, mas pela sua ambiguidade enquanto imagem, né, como essa imagem de uma Amazônia ahistórica, né, homogênea, florestal, né, não humana, serviu também para exposições como Ileia Amazônica, em 1972, no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, que era uma exposição de caráter didático, né, e completamente a favor, né, assim, ideologicamente comprometida com a ocupação da região pelos governos militares. Então, é interessante perceber como as imagens da Amazônia elas vão sendo manejadas por diferentes aspectos, aliás, por diferentes posições do espectro político, do espectro ideológico, mas como há, mesmo em contextos tão diferentes, né, historicamente diferentes, geograficamente diferentes, há a sobrevivência de uma certa imagem da Amazônia como região a ser conquistada. Então, me parece que o campo artístico brasileiro ele foi esse espaço para a manutenção dessa ideologia, né, para a manutenção desse imaginário, desse conjunto de imagens a respeito da Amazônia, e, obviamente, ele também foi espaço para imagens críticas a isso, né? Então, portanto, ele é esse campo de disputas do significado da Amazônia dentro da nossa sociedade. Eu acho super interessante a gente continuar aprofundando investigações nesse sentido, tendo em vista que a região continua sendo disputada dentro dos discursos, dentro das culturas visuais e dentro das ações políticas institucionais de uma maneira geral. Então, olhar para o passado do século XX, compreender de que maneira essas imagens de uma Amazônia a conquistar, elas foram produzidas, foram manejadas e sobreviveram ao longo do tempo, né? Eu acho que é um passo importante. Agradeço.